Mas só para entender a pergunta, o início da psicografia, ele vai ser história ou vai ser cartas em qual sentido? Cartas de entes queridos? Você fala? Tá. Então, nós podemos considerar, né, Kardec, lá no Formação dos Médiuns, na segunda parte do Livro dos Médiuns, ele vai nos oferecer alguns elementos a respeito da psicografia. Ele considera a aptidão mais fácil de ser desenvolvida. Você pode se exercitar, inclusive, para ver, né, a sua disposição ou não em relação a ela. A respeito da natureza, né, da mensagem, tudo, às vezes vai depender de alguns fatores. Por exemplo, do compromisso que o médium ele possui diante daquela habilidade, né, daquela especificidade da mediunidade. Então, o Chico inicialmente trouxe a primeira mensagem que a mãe dele assinou, foi no mês de julho, salvo engano, no dia 7 de julho, como espírito amigo, ela trouxe uma mensagem de cunho, né, orientativo em relação à missão que ele possuía. Foram 17 páginas. Ao longo da vida, né, Chico primeiro psicografou poemas, depois o primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo, depois foi o Cartas de uma Morta, da mãe dele, aí depois começaram a ouvir alguns romances de Emmanuel, até que veio romances de André Luiz. Mais para frente um pouco é que veio a atividade das cartas consoladoras. Então foi depois de um tempo, porque as cartas consoladoras, né, é uma das especificidades da mediunidade da psicografia, reconhecendo que, né, todos os espíritos que se comunicam são espíritos, né? Seja, por exemplo, Emmanuel ou parente familiar de algum conhecido que se manifestou, são espíritos na mesma condição. O grau de equilíbrio e talvez as condições de cada um escrever eram particulares, né? A gente tem hoje no Brasil essas sessões específicas para isso, né? A gente tem o médium Júlio Carvalho aqui, mais próximo em Pratinha, mas a gente tem outros no Brasil que possuem. Mas é uma mediunidade, né, em relação às cartas consoladoras, que a gente percebe que ela é um pouco mais rara, porque estaria dentro de uma complexidade um pouco maior. Mas, naturalmente, né, vai depender do compromisso que o médium ele adotou consigo para com a tarefa que ele abraçou. Deu para ajudar um tiquinho?